No nosso imaginário popular, hipocrisia está sempre conectado com falsidade. Falsidade aqui como sendo uma falta de sincronia exata de expressão entre o mundo interno e o mundo externo. Como se a solução para a hipocrisia fosse a expressão externa do mundo interno, onde esses dois mundos estão expressos de maneira exata e clara. Esse raciocínio ou essa conceitualização de hipocrisia é problemática. Primeiro, porque ela parece encontrar um tipo de respaldo no relato bíblico. Por exemplo, quando Isaías vai condenar a hipocrisia no seu livro, e Cristo cita no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que o problema do hipócrita é que ele louva a Deus com sua boca, mas seu coração está longe. E alguém poderia dizer, observa que há uma falta de sincronia entre o mundo externo e o mundo interno. Ok, Deus não quer que você demonstre externamente o que você não é internamente. Mas isso não é a mesma coisa que igualar esses dois mundos, onde o mundo externo deve ser a exata expressão do mundo interno. Quem diz que não é hipócrita, porque o seu mundo externo é a exatidão do seu mundo interno, está mentindo. Segundo, quem quer expressar externamente o que é em sua internalidade total, ele é tolo. Deve haver sim uma sincronia entre o mundo interno e o mundo externo, mas isso não pode ser de uma exatidão de expressão. Então, o que seria a hipocrisia? O que seria a essência, o fulcro de sentido do hipócrita, da hipocrisia, do ato de hipocrisia? Eu acredito que Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, Cristo nos lança uma luz forte sobre a ideia do que é hipócrita. O problema do hipócrita não é somente uma falta de sincronia entre o mundo externo e o mundo interno. É porque ele só olha para o mundo externo. Ele ora para ser visto, ele jejua para ser visto e ele dá esmolas para ser visto. Todo o seu direcionamento, toda a sua alegria, toda a sua frustração, seus prazeres e desilusões são conectados com o mundo externo. É o mundo externo que o direciona. Essa é a ideia. É a plateia, é o aplauso que o direciona. O hipócrita é um ator que está sempre olhando para a plateia. E dependendo da reação dela, isso vai redundar em alegria ou tristeza para a sua vida. O problema da hipocrisia são variados. Mas ali, no capítulo 6 de Mateus, é interessante que Cristo vai mostrar para a gente que o problema da hipocrisia, um dos frutos amargos da hipocrisia, é que o hipócrita passa a ter uma visão empobrecida da premiação. Como ele ora para ser visto, a sua premiação está exatamente no aplauso humano. E Cristo, com isso, está dizendo que devemos ter uma postura interessada ao orar, ao jejuar. Ou seja, eu, como cristão, preciso sim esperar premiação quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu dou esmolas, quando eu pratico algum tipo de ato de justiça, e ali é exemplificado esses 3 atos, quando eu, digamos assim, vivo os atos de justiça, Cristo diria, você deve esperar sim premiação. E o problema do hipócrita é que ele tem uma visão empobrecida da premiação. Premiação aqui como um tipo de culminação do próprio ato, né? E a extensão do próprio ato. Qual seria a premiação de orar, de jejuar, de dar esmola? Bem, é a extensão do próprio ato. Tá? É nisso que você vai encontrar a premiação. Então, o que eu aprendo aqui de hipocrisia é que o fulcro de sentido da ideia de hipocrisia é o direcionamento do olhar. É para onde o seu olhar está direcionado, a sua vida toda é direcionada pelo quê? Pelo que ele vê, pelo mundo externo, e não pelo próprio Deus e os valores que Deus nos revela. O mundo externo tem o seu valor, mas não como guia e orientador da nossa vida. Isso é coisa de hipócrita. E outra, todos os atos de justiça ou atos de piedade de um cristão não são atos desinteressados. Quem ora deve sim esperar a premiação. Quem está jejuando deve sim esperar a premiação. E quem dá esmola deve sim esperar a premiação. Que a premiação seja certa e não a premiação do hipócrita, mas que todos os seus atos de justiça sejam atos interessados. Não interesseiros, mas interessados.